Olá pessoal, nós estamos neste quarto dia da semana antidroga. Graças a Deus, estamos mais uma vez para explicar para você, para dar uma noção do que é adicção, o que é um dependente químico. E hoje nós vamos ser acompanhado pela entrevista pela doutora Neuza. Doutora Neuza, tudo bem? Olá, paz e bem para todos. Sobriedade e paz? Só por hoje, graças a Deus. Amém. Então, graças a Deus, mais uma vez, vamos lá então para nossas perguntas, para saber um pouco mais sobre adicção, sobre comunidade terapêutica, como tratar uma pessoa na adicção. Vamos lá, então? Então, doutora Neuza, ela trabalha na comunidade terapêutica e ela é psicóloga. Ela é psicóloga. Doutora Neuza, então, quem é a doutora Neuza? Primeiro, saber quem é a doutora Neuza, é casada, tem filhos. Então, nós queremos saber quem é a doutora Neuza. Bem, eu sou neuropsicóloga e analista do comportamento por formação e escolha. Eu sou mãe, esposa, profissional, filha, amiga, e eu gosto muito de lidar com gente. E por isso que eu escolhi esse trabalho com pessoas. A minha abordagem terapêutica é terapia cognitivo-comportamental, é uma das que mais vem demonstrando resultados para o trabalho com adictos, porque ela tem um modelo estruturado, com metas muito objetivas, né, que vai substituindo os comportamentos por outros que são mais desejáveis. E é uma satisfação muito grande trabalhar na reestruturação de vidas. Nós sabemos o quanto que a forma que eles chegam na comunidade terapêutica, tem algumas pessoas que vêm da dependência do álcool, como eles vêm todo inchado, tremendo, e a falta da bebida. Então, nós vemos o grande trabalho que é feito com os alcoólatras também. Tá bom? Então, mas vamos lá para nossas perguntas, para que a doutora possa desenvolver e nós tenhamos mais conhecimento sobre a adicção. O que fez a doutora Neuza trabalhar com dependentes químicos? O que fez a doutora Neuza trabalhar com os adictos? Bem, na verdade, a minha escolha está muito relacionada a pessoas que precisam de ajuda. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com gente. E essa é uma parte da população que realmente precisa de ajuda. Como o senhor mesmo disse, né, tem pessoas que nos chegam já com as vidas destruídas, com as vidas sem expectativa nenhuma. Já perderam família, já perderam emprego, perderam bens materiais, né? E chegam sem esperança nenhuma. E o nosso trabalho é desenvolver meios para que ele possa sonhar de novo. E isso é muito interessante. Isso nos alimenta cada dia trabalhar com adictos, né? Nós vemos pessoas com vidas destruídas que são reestruturadas e saem realmente novas pessoas. Essas pessoas que precisam de ajuda, elas têm alguns fatores, sabe, de risco em que a gente pode observar, sabe, Padre? Por exemplo, nós temos um fator que pode ser considerado hereditário, nós temos um fator ambiental e nós temos um fator ainda que pode ser a somatória desses dois. E vejam, uma criança, se ela é trabalhada e ela tem uma família estruturada, ela tem uma probabilidade bem grande de talvez não ir por esse caminho. Doutora, é interessante isso que a senhora está falando.
tem como detectar uma criança que ela pode ser adicta, como a senhora disse, vem na hereditariedade. Então, tem como saber que aquela criança ela pode ser uma adicta futura e um usuário de droga ou de bebida? Como identificar isso? Olha, tem sim. Na verdade, seriam fatores que são de maior probabilidade. Não que ela exatamente vá ser, é que ela tem uma probabilidade maior. Quando ela tem fatores hereditários, pais alcoolistas, avós alcoolistas ou adictos, usuários de drogas, dependentes químicos, né? Então, ela tem, na sua genética, uma forte probabilidade para desenvolver isso também. Os fatores ambientais. Nós percebemos hoje uma gama de crianças que são hiperativas, aquelas chamadas TDAH. Nós temos que ver uma diferença. Tem vezes que é só uma criança sendo criança, que criança sobe, desce, brinca, e outras vezes ela é hiperativa, que esse grau é muito maior, muito acelerado. Então, essa criança, ela não tem medo de experimentar, ela não tem medo do novo, ela é muito curiosa, né? Ela é inquieta, então ela não vai ter medo de experimentar as drogas. Então, o não medo, a criança que é imperativa, que ela não tem medo das coisas, então é possível que ela possa futuramente experimentar. Então, os pais eles ficam bem atentos a essas crianças que são imperativas, essas crianças que não têm medo de nada, possa ser que venha futuramente experimentar, já tendo um histórico, né, sabendo que já tem um histórico de familiares que já foram usuários ou são usuários. Então, essa colocação muito interessante. Hoje, nós temos um olhar muito voltado para trabalhar com essas crianças, né? Essas crianças que são hiperativas, para a criança com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Então, as escolas, os pediatras, está todo mundo hoje com um olhar voltado para isso. E as crianças são encaminhadas para que sejam trabalhadas. Antes, isso era um tanto quanto mais difícil, inclusive a aceitação dos pais. Os pais, eles não têm esse preparo. Talvez o melhor mesmo seria a escola, que tem um olhar voltado para o desenvolvimento infantil, a encaminhar, né? Então, o mais correto seria, exemplo, a mãe chegar para a diretora da escola ou professora dele e falar que ele é imperativo e que a escola pudesse indicar ou apontar alguém para que a mãe possa levar para fazer esse tratamento já desde criança. Exatamente. E hoje os professores também têm um olhar lapidado, sabe? Um olhar lapidado, e as próprias professoras já fazem apontamentos, já chamam os pais, conversam e pedem esse encaminhamento. Esse trabalho, família, escola, sociedade, é muito importante na prevenção desse tipo de comportamento. Interessante. Bom saber dessa forma de analisar a criança, porque simplesmente a mãe e o pai, às vezes, sem ter o conhecimento, eles vê que a criança é imperativa e pronto, fica nessa. Então, tem que tomar cuidado com a criança imperativa, tem que ter um cuidado redobrado junto dela. É isso, então, o conselho da doutora. É isso. Uhum. Qual o exemplo assim? Vou fazer uma pergunta. Uma pessoa alcoólatra, que ela é alcoólatra. Nós sabemos que o alcoólatra, ele não reconhece que ele é alcoólatra, mas está direto no bar.
Se a pessoa da família falar para ele que ele bebe demais, que ele está no vício, ele vai negar. O que a família pode fazer nesse sentido? Quando ele nega que ele é alcoólatra. O que a família faz? O que a família precisa fazer? Deixa ele, larga ele, porque ele não quer saber de conselhos, até ele cair no fundo do poço, depois procurar ajuda. O que fazer? Na questão dessa questão da dependência química, da adicção, nós temos vários grupos que nos ajudam. Assim como a pessoa que é dependente de álcool e drogas, ela vai para um tratamento, a família também precisa de um tratamento. E existe o Amor Exigente, que faz um trabalho muito interessante com as famílias, que trabalha a codependência. Então, vejam, essa família, ela muitas vezes, ela está até ajudando na manutenção desse vício, sabe? Nós vemos que na nossa cultura, desde a criança bem pequena, as famílias já ajudam na manutenção desse vício. Nós vemos casos em que crianças já têm a sua chupeta molhada na cerveja para não ter vontade, né? E isso é mentira, criança não tem vontade de álcool, né, gente? E nós precisamos ter consciência que não se deve ingerir bebidas alcoólicas perto de crianças. É uma droga também, né? A gente vê muito casos, exemplo, que o pai bebe perto da criança, a mãe bebe perto da criança, a geladeira ali é cheio de bebida, e sabendo que tem esse histórico de avô, de tios que foram alcoólatras. E até mesmo toda festinha, em todo aniversário, e a criança vai vendo aquilo. Isso vai incentivando a criança. É muito interessante isso que o senhor falou, padre, pelo seguinte: festa de criança não tem bebida alcoólica, né? Ou pelo menos não deveria ter. Isso acaba que responde a tua primeira pergunta, que o que a família faz quando uma pessoa, um ente querido está no bar. Então, o senhor veja, se começa em casa, ficar no bar é tudo muito natural, é muito normal, é um lugar onde se bebe, né? E a gente, na verdade, precisa adquirir hábitos que a gente tenha uma sensação boa sem a bebida alcoólica. Nós temos relatos de pessoas que bebem para se sentir à vontade para falar, à vontade para chegar numa menina e convidar para dançar, até para se sentir mais seguro, né? Nós temos que desenvolver hábitos que tragam esse sentimento sem a presença da bebida. Nós percebemos que, na maioria das vezes, a ida ao bar é por isso, né? Então, ele vai abastecer para ter amigos, vai abastecer para poder falar, vai abastecer para poder ficar mais animado. Enquanto que isso tudo mora dentro da gente, dentro de cada um, né? Não é no bar que se encontra. Isso. É interessante saber também que todo adicto, ou da bebida, ou da droga ilícita, se ele passar por uma decepção, se ele já é adicto, né? E se ele passar por uma decepção, se ele tiver um desentendimento, uma briga, então isso vai fazer com que ele busque a bebida. Isso vai fazer com que ele caia mais ainda na bebida. Isso é real? Sim. O adicto, ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com frustração. E ele tem dificuldade em receber nãos. E, na verdade, a vida nos diz muitos nãos, né? Então, qual que é a fuga? A fuga seria entorpecer-se, né? Entorpecer significa deixar de sentir. Então, nós temos que entender essas frustrações como gatilhos.
né? Tem alguns gatilhos que faz com que o adicto vá e busque as drogas. Nós temos casos de pessoas que ficam um bom tempo limpo, né? Participando de alguns grupos de ajuda, após um tratamento, e ao menor sinal de uma frustração, o que ele faz? Ele busca novamente entorpecer-se, buscando a bebida e a droga ilícita. Para quê? Para deixar de sentir, né? E, na verdade, o que ele não consegue lidar é com a frustração. E aonde que está a saída? A saída está no enfrentamento, né? Enfrentamento e substituir algumas coisas. Nós temos a indicação de tratamento, a evitação de alguns lugares, alguns hábitos e algumas pessoas. Alguns lugares, por exemplo, quais são os lugares em que eu consumia a bebida alcoólica ou as drogas ilícitas? Então, é esses que eu devo evitar. Quais são as pessoas que são tóxicas, as pessoas que estavam comigo como amigos, que me auxiliavam na manutenção desse hábito. E eu tenho também, né, algumas atitudes que eu devo identificar, que elas funcionam como gatilhos. Por exemplo, um adicto, ele pode estar recaído, sem usar a bebida e a droga em atitudes. Ele começa a manipular, ele começa já a mentir, para quê? Para que ele consiga, finalmente, um bom motivo para poder recair e usar as drogas. Doutora, muito bem colocada a palavra manipulação. Porque, às vezes, o adicto, ele manipula a mãe, principalmente pega aquela pessoa que tem um coração bom, manipula a mãe, faz de tudo para que a mãe dê dinheiro, ou a mãe faça as coisas para ele, porque o adicto, ele tem uma questão de que tudo tem que fazer para ele, como fosse uma cobrança. A mãe tem que fazer isso, o pai tem que fazer isso. É como se eles quisessem tudo na mão. E quando é para eles fazerem alguma coisa para os outros, eles não querem. Então, essa manipulação é muito forte. Muitos pais caem nesta manipulação dos adictos. Como o próprio nome diz, adicto ele vem do latim, quer dizer escravo por dívidas. Ele se sente escravo, preso e servindo a um comportamento, porque adicto é um comportamento compulsivo. Como ele é escravo, ele também quer escravizar as outras pessoas e ele quer que as pessoas vivam para servi-lo. E nesse momento, ele usa o poder da persuasão, né? E ele consegue convencer de que ele é vítima, ele tem aquele vitimismo, né? E ele consegue amolecer o coração dessa mãe para que ela passe a servi-lo, como se ela fosse culpada pelo que está acontecendo, né? Então ele quer colocar a culpa em alguém. Exatamente, alguém que não é o culpado. O adicto nunca é culpado das coisas que ele faz. E parece que, exemplo, ele faz algo, ele vende geladeira, ele vende sofá, ele vende relógio, ele vende celular, ele vende tudo. E ele faz a família sofrer. E depois parece que passa 2, 3 dias, 4 dias, ele está normal de novo. Parece que ele quer que as pessoas acolham ele como uma pessoa normal. E a minha palavra é essa. O adicto, ele é uma pessoa normal? O adicto, ele é uma pessoa normal. Ele é compulsivo. Ele tem essa compulsividade por entorpecer-se, por não lidar com as frustrações e por usar uma droga que promova tudo isso. Então, ele pode ser considerado, sim, uma pessoa normal, desde que ele seja trabalhado e essa atitude seja substituída por atitudes mais positivas. Atitude de responsabilidade, atitude de enfrentamento dos desafios, de
não ter medo do novo, né? Ele passa por um momento em que ele tem medo do novo por conta de tudo que ele já fez, porque ele está desacreditado agora, né? Eles chegam para a gente, normalmente, desacreditados. O que eles conseguem despertar no momento da adicção ativa? Medo ou nojo, né? Quando você vê um adicto, o que a maioria das pessoas da sociedade sentem? Medo ou até mesmo o nojo, que eles não querem chegar perto, não querem se envolver, né? Então, aí, como se ele fosse cobrar alguma coisa agora. Então, eu não usei drogas, então você me deve de novo o respeito, de novo a credibilidade. Como se apagar o que ele fez, uma borracha simplesmente o fizesse, né? Isso. Nós trabalhamos com adicto, nós estamos entrevistando a doutora Neuza, ela trabalha na comunidade terapêutica. Já há muitos anos ela trabalha com pessoas que são adictos, pessoas que estão nas drogas, pessoas que estão na bebida. A doutora Neuza conhece alguém que já faz 10 anos, que já faz 8 anos, ou 15 anos, que saiu da droga, e essa pessoa, o que ela precisa fazer para ela continuar na sobriedade? Muito bem colocado, padre. Conheço, sim, eu tenho a honra de conhecer. O senhor, veja bem, estar tanto tempo na sobriedade exige uma série de passos, digamos assim. Então, o senhor veja, estar na sobriedade exige disciplina, disciplina para vigiar. Nós temos a adicção como uma doença, não é só uma questão de não ter vergonha na cara. A adicção é uma doença, e a doença da compulsividade. Então, o que acontece com esse adicto? Ele, doente, tanto quanto um diabético, a diabetes a gente fura o dedo e vê todos os dias como que está o índice de glicemia, certo? Para poder ver como que faz para equilibrar. A adicção, o indivíduo precisa olhar para dentro todos os dias e ver como ele está, se ele está bem, se ele está ansioso, se ele está nervoso, se ele está manipulando o próprio cérebro para poder ir buscar a substância química, como que ele está lidando com a família, né? Como que ele está na família, para ver se ele está próximo a um gatilho ou criar para poder consumir a substância. As pessoas que normalmente estão bastante tempo, elas têm uma disciplina muito rígida. Elas trabalham, né? Elas têm disciplina quanto ao trabalho, o comprometimento com o trabalho, o comprometimento com horários, eles têm disciplina, têm a oração, né? Porque longe de Deus isso não é possível. Todas as metodologias de trabalho que são sucesso hoje no mundo, elas têm um tripé: trabalho, disciplina e oração. Então, sem a oração, sem a espiritualidade e longe de Deus, isso também é quase que impossível. Essas pessoas que estão há tanto tempo assim, elas também contam com a ajuda das famílias. As famílias também devem ser trabalhadas, né? A família sofre muito. A família, ela por não saber lidar com um adicto, ela sofre muito. Como a doutora mesmo diz, o adicto, ele não sabe lidar com o não. E quando eles tentam manipular, porque quando houve um não, eles se frustram, eles ficam bravos, vira a cara, fica emburrado, mas a mãe tem que persistir com aquele não. Uma das premissas do amor exigente o próprio nome do grupo já diz, o amor exigente, né? Então, tem que ter firmeza. Firmeza, e essa firmeza é baseada na justiça. Então, vocês vejam, um não, às vezes é justo,
né? Um não é quando ele realmente é para disciplinar e não aquelas disputas que uma família doente acaba aqui criando com o adicto, né? Tem muitas famílias que elas são doentes que você não entende quem é o pai e quem é o filho. Se o pai ele não tiver autoridade e ele estiver igual ao filho, quem vai ser o pai? Então, nós precisamos sim de disciplina, autoridade, né? Então, as famílias têm que fazer esse exercício com sabedoria e amor. O amor exigente, ele fala muito disso. Por isso que eu super recomendo as famílias a participarem desse grupo. Então, nós temos, você que está nos assistindo, você que está acompanhando, é necessário, é preciso, se você tem um adicto na tua casa, uma pessoa que é dependente químico, uma pessoa que é dependente do álcool, é necessário ele buscar os auxílios, que tem o ARAS, o GLA, nós temos também o NA, Narcóticos Anônimos, nós temos comunidade terapêutica. Então você não se iluda quando um adicto está usando, ele diz que vai parar. Porque o adicto sozinho, ele não consegue. A pessoa sozinho, ele não consegue. Senão ele vai dizer, eu vou parar, eu vou parar. Vai ser palavras jogadas ao vento. Ele não vai parar, porque ele precisa de ajuda. Então a pessoa alcoólatra da tua casa, ela precisa de ajuda. Você que é alcoólatra, você tem que reconhecer primeiro, admitir que você é alcoólatra. Quando você é alcoólatra? Quando você não fica sem a bebida. Quando você é um adicto, quando você não fica sem a droga, ou seja, cocaína, ou seja, maconha, ou seja, o que for. Então, você tem que procurar ajuda na sua cidade, na sua paróquia, procurar esses meios, pastoral da sobriedade, esses meios para você sobreviver sem drogas. Quero agradecer, doutora, muito obrigado mesmo por esses momentos que nós estivemos juntos e a senhora nos explicou muito bem em vários fatores da vida da pessoa que ela precisa de ajuda, também a família precisa de ajuda para saber lidar com o dependente químico. Tem mais algumas considerações? Quer comunicar alguma coisa assim? Fica à vontade. Eu quero sim. Olha, eu gostaria de dizer para quem tem um adicto em casa e que percebeu já que ele já perdeu o controle da vida e que vocês, a família, já não tem controle sobre ele, para que busque ajuda. Como o padre disse, além dos grupos, a gente tem as comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas, é preciso que a pessoa queira para poder fazer o tratamento, né? Então, eu gostaria que vocês procurassem uma entidade como essa, e eu vou falar um pouquinho da nossa, da comunidade São Pio de Pietrelcina, a Fazendinha. Nós temos um trabalho que é calcado, como eu já disse, em trabalho, disciplina e oração. Só que nós temos lá várias atividades. É uma fazenda. Nós temos laborterapia, nós temos atividades de esportes, nós temos academia, nós temos os grupos, né? Nós trabalhamos sobre os 12 passos cristãos, que o primeiro passo, logo na entrada, é a admissão de que sozinho eu não consigo. Então, realmente a família, ela deve procurar e se engajar numa comunidade terapêutica para ver esse trabalho que eu estou falando. Nós temos trabalho com as famílias são atendidas uma a uma para poder entender um pouco mais sobre a doença e saber como lidar com o adicto que estão em casa. Muitas vezes as famílias chegam e falam assim para mim, doutora, daqui a 9 meses eu venho buscá-lo, ele já vai estar curado. E aí eu esclareço, eu falo, curado
Infelizmente, não. Adicção, gente, não tem cura, ela tem controle. Eu repito, ela é igual diabetes. E a gente precisa ver como está e monitorar todos os dias. Mas é possível viver bem sendo um adicto? Sim, é possível. Existe ex-adicto? Não, existe adicto em recuperação. E olha, talvez esse ser humano, esse adicto em recuperação, seja até melhor do que aquela pessoa de antes do uso da droga. Por quê? Porque ela vai ter a superação, ela vai ter ultrapassado esse grave obstáculo na vida. Então, ela vai ser transformada por todo esse processo de uma nova visão de mundo. Muito obrigado, doutora. Sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Nós vamos terminando por aqui e que Deus abençoe e nos acompanhe. Também você pode entrar em contato com as famílias que têm adicto, que têm alcoólatras na sua família, para que ela possa saber. E cada dia, desde segunda-feira, nós estamos falando sobre drogas, como lidar com o adicto. Então, que Deus abençoe a cada um, fique na paz. Sobriedade e paz. Amém. Só por hoje, graças a Deus. Amém. Amém. Obrigado, doutora. Por nada. Tchau, tchau.